Salmo 39 para a nossa meditação nesta noite. Salmo 39. Salmo 39 para a nossa meditação. Lembrando que hoje é o dia do jovem presbiteriano, como já foi narrado aí, desde 1936, a igreja já se preocupava em ter uma sociedade de jovens, e os jovens ao longo da história, em muitos lugares, jovens influenciaram tanto as igrejas. Jovens no passado foram jovens assim com um tremor tão grande por Deus, que jovens assim, ainda na tenra idade, já eram presbíteros de igreja, já eram diáconos, já eram líderes de corais, de grupo de louvores, e jovens também que deixaram marcas tremendas, como por exemplo em São Paulo, Curitiba e outros lugares. Jovens construíram hospitais, jovens construíram escolas, jovens construíram universidades, jovens construíram tantas coisas em benefício da sociedade, como jovens presbiterianos, como jovens com temor a Cristo, com vontade de servir ao Senhor, e que deixaram assim um legado para a sociedade, um legado para o país de forma extraordinária. E me preocupa hoje a passividade da juventude. Hoje a juventude precisa se acordar também e tomar uma decisão muito forte em relação a isso, servir ao Senhor, deixando marcas profundas na sociedade. Porque até existia um jornal do jovem que influenciava a mídia do Brasil inteiro. Hoje, infelizmente, é a mídia que está influenciando o jovem, não é o jovem que está influenciando a mídia. Isso nós precisamos refletir com muita seriedade e orar por essa juventude, para que a juventude se levante da passividade, se levante dessa forma pacata de viver, e podermos ver os jovens também atuando. E com certeza uma juventude animada numa igreja é a vida da igreja. Uma juventude que tem a responsabilidade com a igreja é uma juventude que vai trazer vida para a igreja, vai levantar a igreja, vai animar as pessoas de idade a viverem também o sonho dos jovens. Mas se a juventude não toma um compromisso com a igreja, não vive esse evangelho da forma como Deus quer que viva, então a igreja não vai ter também essa vivacidade. A igreja vai ficar parada no tempo e no espaço. Vamos orar pela juventude, para que a juventude também se levante em nome do Senhor Jesus e possa ser uma bênção na presença de Cristo. A palavra de Deus em Salmo 39 é para você, jovem, é para todos nós que estamos aqui nessa noite. Vai falar sobre vencendo os problemas e tomando decisões. Todos nós vencemos problemas no dia a dia e todos nós temos que tomar decisões. Mas o jovem ainda muito mais, porque ele está começando uma vida profissional, nos seus estudos já tem que tomar decisões para que carreira vai tomar, e assim é importante olhar o que o Salmo 39 tem a nos ensinar nessa noite. Diz o texto: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo, e então disse eu com a própria língua: dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada.
Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizestes isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Não há vitórias sem lutas, troféus sem suor e lágrimas, uma profissão sem ter passado pelo banco da escola, uma família estruturada sem ter que passar pela experiência do perdão, o céu sem ter passado pelo caminho estreito. E como dizia Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. O salmista Davi, neste salmo, nos ensina a lidar com os problemas da vida. Inimigos externos, inimigos internos e pessoais, problemas familiares, problemas de saúde, estudos, escolha de profissão e outros problemas que possam ser problemas nossos. Davi venceu os seus problemas. E se Davi venceu os seus problemas, nós também podemos vencer. Mas o que fazer para vencer as nossas lutas? O que fazer para vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas? Neste dia de Santa Ceia, neste dia que é comemorado o dia do jovem presbiteriano, precisamos olhar para este salmo e precisamos perceber que os princípios que Davi usou para que aprendamos também a lidar com os nossos problemas e tomando decisões que são acertadas na nossa vida. O primeiro princípio seguido por Davi neste salmo foi evitar as murmurações. Quando ele diz lá no primeiro verso, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Quando enfrentamos problemas e dificuldades, nossa tendência é lamentar. Nossa tendência como ser humano é reclamar. Mas a pergunta que se faz é, quem lamenta, qual é o resultado de tudo isso? O que é que nós ganhamos com a lamentação? Porque quanto mais nós reclamamos, menos tempo nós temos para pensar na solução do problema. Quanto mais nós reclamamos, mais nós deixamos de olhar para o problema para solucionar mais rápido, para ficar livre dele. Quanto mais nós reclamamos, mais nós vamos sofrer, mais nós vamos adiar e mais tempo nós vamos ficar com o problema na mão. Ninguém vence problema nenhum reclamando deles. Ninguém consegue vencer problema algum ficando reclamando deles o tempo todo. A vida é como um piano, disse alguém. As teclas brancas representam a felicidade, a alegria.
As teclas pretas representam a tristeza, o sofrimento. Mas com o passar do tempo você vai ver que as teclas pretas também tiram música. As teclas pretas também fazem lindas melodias. Por isso que John Piper, no seu livro O Sorriso Escondido de Deus, ele diz que há uma certa ironia no fruto das aflições. Ele conta a história de 3 homens. Primeiro, John Bunyan. John Bunyan foi perseguido por causa do Evangelho. John Bunyan tinha uma filha cega, era totalmente dependente dele. E ele foi um homem que não fechou a boca para pregar o Evangelho a todo instante da sua vida, pregando de manhã, de tarde, de noite, a toda qualquer situação, todo qualquer momento. John Bunyan estava pregando a palavra. E John Bunyan foi perseguido e foi levado para a prisão. E no seu confinamento, John Bunyan ensinou o caminho do peregrino para a liberdade cristã. Em meio à sua prisão, ele apontou para a vida do cristão um caminho de liberdade. Mas também John Piper fala de outro homem chamado William Cowper. Ele era um homem que tinha doença mental, ele era um homem que tinha um problema de depressão profunda. Mas Cowper, com toda a depressão que ele tinha, ele conseguiu cifrar, conseguiu produzir música que se tornaram hinos maravilhosos, que trazem um doce para a mente das almas atribuladas. Um homem que estava mergulhado em depressão, foi um homem que foi usado tremendamente por Deus no meio da sua depressão para escrever hinos, cânticos espirituais que trouxeram grandes alentos às pessoas, trouxeram grandes refrigério a almas atribuladas. Mas também John Piper fala de outro homem chamado Brainerd. Brainerd, ele sentiu o desejo de ser missionário no meio dos índios nos Estados Unidos. E lá ele também sofria de uma tuberculose violenta. E ele morreu aos, se não me engano, 29 anos de idade. Muito novo. Mas foi um homem que também, isolado na sua doença, mas desejoso a ver aqueles índios serem alcançados por Jesus, este homem se tornou referência no mundo inteiro, para que o mundo experimentasse uma explosão de missões mundiais. Por isso que John Piper diz que as aflições é uma ironia que traz benefícios para todos nós. Quantas pessoas às vezes estão mergulhadas em depressões, estão querendo tirar a vida, e este homem que estava afundado em depressão usou a depressão para escrever hinos que trouxeram alento e alegria ao coração das pessoas que estavam atribuladas. Então você, com o teu problema, você pode se tornar uma grande bênção nas mãos de Deus, pode se tornar um fruto de alegria e de bênção na vida de outras pessoas com as tuas próprias aflições. Por isso a ironia e a desproporção são dois caminhos que são difíceis de nós entendermos, mas são uma realidade. O caminho de Deus é um caminho que vai pela ironia e a desproporção das coisas. Um caminho pela ironia e desproporção das coisas. Vocês querem ver uma delas? Quando a gente pensa que sabemos fazer algo e achamos que as coisas que a gente faz, que a gente está fazendo, é algo muito grande,
Deus faz aquilo lá se tornar pequeno e a gente se frustra achando que a gente pensou que era tão grande e Deus fez aquilo lá se tornar tão pequeno. Mas por outro lado, quando você acha que você está tão fraco, que você acha que está tão pequeno, que você acha que está tão insignificante aquilo que você está fazendo, Deus pega aquela tua fraqueza, Deus pega aquela tua pequenez e te torna aquilo lá muito grande. É isso que John Piper está nos ensinando no seu livro, A Face, o Sorriso Escondido de Deus. Quantas vezes, quem sabe a gente já fez algo que diz, puxa vida, agora eu fiz coisa grande. Aí Deus diz assim, olha, isso aí é muito pequeno o que você fez. Um certo seminarista estava saindo do seminário, concluindo os seus estudos, e foi pregar numa grande igreja, e ele se sentiu tão entusiasmado em pregar naquela igreja, se sentiu assim o máximo, a pessoa mais importante do mundo para pregar naquela igreja, quando ele saiu do seminário. E estava aquela igreja lotada de gente, e eles foram orar nos fundos da igreja, com o conselho da igreja, o pastor, e quando saíram dali, ele subiu com toda aquela certeza, essa noite eu vou pregar o melhor sermão do mundo, todo mundo vai chorar, todo mundo vai sair daqui impactado com esse sermão. Depois, quando ele desceu do púlpito, ele desceu arrasado, porque ele viu que ninguém prestou atenção no sermão dele. Aí aquele pastor olhou para aquele seminarista no final do culto e disse, olha, se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. Ele subiu tão cheio de si, achando que ele ia fazer a coisa mais importante, mais grandiosa do mundo. E Deus mostrou para ele, meu filho, você está se vangloriando daquilo que está fazendo, isso que você fez é pequeno demais. Aí depois que ele desceu humilhado, aquele pastor disse, olha, se você descesse humilhado, se você subisse humilhado do jeito que você desceu, você teria descido exaltado do jeito que você subiu. Mas muitas vezes nós também fazemos algumas coisas que dizemos assim, mas que não tive tempo para preparar, não tive tempo para fazer isso, eu não tenho capacidade para fazer, e você fez, achando que fez coisa tão pequena, mas é nessa hora que Deus diz, meu filho, você fez a coisa maravilhosa e muito grande, porque você fez com humildade, você esvaziou de você, e você fez com o coração para a obra do Senhor. Então aqui está esses homens, esses exemplos de homens que colocaram suas vidas e fizeram tudo para o Senhor de uma forma tão humilde, tão esvaziado de si mesmo, com o desejo de ver a obra do Senhor crescendo. E por isso que a Bíblia diz em Provérbios 24:10, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E quando Davi diz que ele guarda os seus caminhos, para não pecar com a língua, ele não está dizendo que nós pecamos com a língua só com as palavras, o xingamento, coisas dessa natureza, mas nós também podemos pecar com a língua reclamando das coisas que nós fazendo as coisas com reclamações, fazendo as coisas com murmurações. E este foi o grande pecado do povo de Israel. Morreu no deserto porque ali eles murmuraram, viram a glória de Deus, viram o poder de Deus, viram a providência de Deus na vida deles, mas assim mesmo eles diziam, que saudade das panelas do Egito, Deus, mas o Senhor trouxe nós aqui para morrer nesse deserto, e tanta reclamação de Deus, e reclamação, e quando Deus deu
as codornizes para eles comerem, quando Deus desceu o maná do céu para eles comerem, eles não se contentaram com aquele alimento e lembravam das panelas do Egito, lembravam das carnes do Egito e ficavam reclamando diante de Deus, e Deus se enfarou das reclamações daquele povo, porque aquele povo pecou contra Deus e morreu no deserto e não viu a terra prometida. A nossa língua pode ser a caneta que usamos para assinar o nosso próprio óbito, se nós usamos a nossa língua para reclamar, para murmurar. Portanto, querido irmão e jovem que está aqui nessa noite, nessas horas difíceis da vida, quando enfrentamos problemas, quando você passa por dificuldade, você precisa olhar para Davi. Davi disse com todas as letras que ele estava guardando o seu caminho para que com a sua língua ele não pecasse contra Deus, reclamando das coisas que ele estava fazendo, das coisas que ele estava passando, das dificuldades que ele estava enfrentando. Mas a outra lição é que devemos meditar ao invés de murmurar. Está lá no verso 6 do texto livre. Com efeito passa o homem como uma sombra, e vão-se inquieto, e amontoa os tesouros, e não sabe quem o levará. Ainda antes, ele está dizendo lá no verso 3: esbraseou-se no meu peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me, Senhor, a conhecer o meu fim, a minha vida, a minha situação. Ao invés de Davi reclamar, ele trocou a reclamação por meditação, lá no verso 3. Enquanto eu meditava, o meu coração estava esbraseando de fogo, em chama, pelo sofrimento, pelas lutas que eu estava atravessando. Não basta apenas deixar de murmurar. É preciso também a gente olhar para a palavra de Deus e tirar lições de vida para nós. Nós não podemos tornar uma estátua onde tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem corpo e não se movimenta. É uma pessoa, mas torna-se impotente diante da vida. Davi disse que estava ali não aguentando mais o problema, o coração dele estava esbraseado em chama, mas ao invés de gastar tempo murmurando, ele trocou as reclamações da sua vida pela meditação. E a meditação serviu como um bálsamo refrescante para o seu coração. É como se o coração estivesse ardendo em fogo, estivesse uma chama viva de brasa no fogo, e jogando a água, esse fogo apaga, refresca todo o coração deste homem. Tornou-se como uma onda eletromagnética da tomografia computadorizada, que ao sair aquelas ondas eletromagnéticas vai lá e examina todo o corpo do ser humano e detecta onde está a enfermidade e traz à tona. E quando nós meditamos, então a palavra de Deus são essas ondas eletromagnéticas que entram, examinam a nossa vida, e quanto mais nós paramos e pensamos na palavra de Deus, mais nós enxergamos Deus e mais nós vamos vendo quão frágil nós somos, quão dependente de Deus nós somos e precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Porque meditar não é só ler a Bíblia. Meditar é a gente pedir orientação de Deus, a sabedoria de Deus, o poder do Espírito Santo para iluminar, para clarear a nossa mente, o nosso coração, para que quando nós lermos, tirar mensagens de vida para nós. E assim, quanto mais nós olhamos para Deus,
mas nós vemos as nossas fragilidades e mais nós clamamos a presença dele nas nossas vidas. Foi assim com Isaías, quando foi chamado. Isaías disse aquela frase